E se eu te dissesse que um dos homens mais odiados de Israel se tornou autor de um dos livros mais lidos da história da humanidade? Imagine a cena: Cafarnaum, uma cidade portuária movimentada às margens do mar da Galileia. Entre comerciantes, pescadores e peregrinos, havia um homem sentado em sua mesa de coleta de impostos. Seu nome? Mateus. Mas para seus conterrâneos, ele era conhecido como Levi, o traidor. Mateus não era apenas um coletor de impostos comum. Ele trabalhava diretamente para o Império Romano, a força ocupante que oprimia Israel. Cada moeda que ele recolhia era um símbolo de submissão, cada transação uma lembrança dolorosa de que o povo escolhido estava sob domínio estrangeiro. Os publicanos, como eram chamados, tinham permissão para cobrar além do valor oficial e embolsar a diferença. Era um sistema de exploração legalizada. Mateus era rico, muito rico, mas havia um preço. Ele era considerado ritualmente impuro, excluído da sinagoga, rejeitado por sua própria família em muitos casos. As pessoas atravessavam a rua para não passar perto dele. Pais proibiam seus filhos de brincar com os filhos de publicanos. Mateus vivia em um luxo solitário, cercado de moedas de ouro, mas vazio de conexões humanas genuínas. Ele conhecia o preço de tudo, mas o valor de nada. Naquele dia específico, como tantos outros, Mateus contava moedas. Seus dedos hábeis separavam denários romanos de dracmas gregos. Seus olhos calculavam porcentagens automaticamente. Era isso que ele fazia melhor: transformar pessoas em números, sofrimento em lucro. Mas algo estava prestes a acontecer que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história cristã para sempre. E o mais impressionante, levou apenas 2 palavras. Mateus ouvira falar de Jesus de Nazaré. Era impossível não ouvir. Pelos portos de Cafarnaum circulavam histórias extraordinárias. Um carpinteiro que curava leprosos com um toque, que fazia paralíticos caminharem, que tinha autoridade sobre os próprios demônios. Mas Mateus, homem prático e cético, treinado a desconfiar de tudo e todos, não dava muita atenção a esses relatos. Milagres? Ele só acreditava no que podia contar, pesar e guardar em seu cofre. O resto era superstição para mentes simples. Porém, havia algo nas histórias sobre Jesus que perturbava Mateus nas horas silenciosas da noite. Diziam que ele comia com pecadores, que tocava leprosos sem medo de contaminação, que olhava para prostitutas e ladrões não com desprezo, mas com compaixão. Parte de Mateus, aquela parte que ele enterrara profundamente sob anos de rejeição, se perguntava: será que haveria espaço para alguém como eu? Naquela manhã, a multidão estava especialmente agitada. Mateus levantou os olhos de suas moedas e viu. Jesus estava passando pela rua, cercado por uma multidão de seguidores, pescadores principalmente. Mateus reconheceu alguns, homens simples, honestos, que provavelmente o desprezavam. Foi então que aconteceu algo impossível. Jesus parou. No meio da multidão, no meio de sua jornada, ele simplesmente parou. E então fez algo ainda mais impossível. Virou-se diretamente para Mateus. Seus olhos se encontraram. Mateus conhecia olhares. Conhecia o olhar de ganância quando alguém tentava esconder mercadorias para pagar menos impostos. Conhecia o olhar de ódio. Esse ele via todos os dias. Conhecia o olhar de desprezo dos religiosos que passavam apressadamente, como se sua presença os contaminasse. Mas o olhar de Jesus era diferente. Ali havia algo que Mateus não conseguia calcular, não conseguia precificar. Ali havia conhecimento. Jesus o via completamente: cada traição, cada moeda roubada, cada compromisso com a consciência. E ainda assim, segue-me. 2 palavras, apenas 2 palavras que ecoaram na alma de Mateus como uma revolução. Não houve sermão sobre seus pecados, não houve lista de condições, não houve período probatório. Apenas um convite impossível, direto, transformador.
Mateus ficou paralisado. Sua mente racional começou a calcular, deixar tudo. Seus contratos com Roma, sua fonte de renda, sua segurança financeira. E para quê? Para seguir um pregador itinerante sem residência fixa, sem recursos aparentes, sem plano de negócios. Era loucura, absoluta loucura. E ainda assim, algo dentro dele já estava se levantando antes que sua mente terminasse os cálculos. Suas mãos largaram as moedas, moedas que ele passara anos acumulando. Seus pés começaram a se mover antes que ele tomasse uma decisão consciente. O texto bíblico diz algo extraordinário. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deixando tudo. Não fez transição gradual. Não vendeu o posto para outro publicano. Não organizou suas finanças. Simplesmente deixou. Na mesa ainda estavam pilhas de moedas, documentos fiscais, contratos. Tudo ficou para trás. Os outros discípulos ficaram chocados. Pedro e João, pescadores que haviam pelo menos terminado a pesca do dia antes de seguir Jesus, não podiam acreditar. Um publicano, no grupo deles, era como convidar o inimigo para o quartel-general. Mas Jesus não estava terminando de chocar aquela cidade. Mateus, em sua primeira ação como seguidor de Cristo, fez algo típico de um homem de negócios. Organizou uma festa, mas não qualquer festa. A Bíblia diz que foi um grande banquete em sua casa. E olha quem estava na lista de convidados: publicanos e pecadores. Mateus usou sua última oportunidade em seu mundo antigo para fazer uma ponte para o novo. Pause aqui por um momento e deixe sua resposta nos comentários. Você teria coragem de deixar tudo por um chamado assim? Sua reação já diz muito sobre você. Escreva: eu seguiria ou eu hesitaria. E se inscreva no canal, porque a parte mais controversa dessa história ainda está por vir. A festa na casa de Mateus foi um escândalo que reverberou por toda Cafarnaum. Imagine a cena: a casa de um dos homens mais ricos da cidade, decorada com luxo romano, repleta dos párias da sociedade judia. Ali estavam outros publicanos, colegas de Mateus, no ofício de extorquir o próprio povo. Havia prostitutas, pessoas que a sociedade considerava escória. Havia doentes que a religião declarava impuros. E no centro de tudo, reclinado à mesa como convidado de honra, estava Jesus de Nazaré. Os fariseus não podiam acreditar. Eles se posicionaram do lado de fora, observando através das janelas, horrorizados. Para eles, isso não era apenas quebra de protocolo, era contaminação espiritual. Um rabino, um mestre, deveria se afastar do pecado, não jantar com ele. Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? A pergunta era carregada de acusação, direcionada aos discípulos de Jesus. A resposta de Jesus se tornou uma das frases mais famosas da história. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Para Mateus, sentado ali entre dois mundos, seu passado de exploração e seu futuro incerto, essas palavras devem ter sido como bálsamo em feridas antigas. Jesus estava dizendo publicamente: Mateus não é um erro. Mateus é exatamente o tipo de pessoa que vim buscar. Mas havia algo que Mateus precisava entender e que nós também precisamos entender. Jesus não o chamou porque ele era publicano. Jesus o chamou apesar dele ser publicano, mas também por causa do que ele poderia se tornar. Mateus tinha habilidades únicas. Anos mantendo registros romanos meticulosos o haviam treinado em algo que os pescadores não tinham. Ele sabia escrever, documentar, organizar informações. Ele pensava em termos de ordem e estrutura. Deus não desperdiça nada. Até mesmo os anos que Mateus passou no pecado seriam redimidos e usados para propósitos divinos. Nos meses seguintes, Mateus observou tudo. Enquanto Pedro era impetuoso e João era contemplativo,
Mateus era metódico. Seu treinamento como coletor de impostos o tornara um observador atento de detalhes. Ele notava como Jesus tratava os leprosos. Não apenas os curava, mas os tocava primeiro. Como olhava para as mulheres com respeito numa sociedade que as via como propriedade. Como suas parábolas continham detalhes precisos sobre agricultura, negócios, vida cotidiana. Mateus começou a fazer anotações. Não sabemos exatamente quando, mas em algum momento ele começou a documentar os ditos de Jesus, as parábolas, os milagres, os confrontos com os fariseus. Mas havia algo singular na forma como Mateus via Jesus. Ele o via como o cumprimento de profecias, enquanto Marcos, que escreveu para romanos, enfatizava a ação, e Lucas, que escreveu para gregos, enfatizava a humanidade de Jesus. Mateus escrevia para judeus. E para judeus, tudo se resumia a uma pergunta: ele é o Messias prometido? O Evangelho de Mateus cita o Antigo Testamento mais de 60 vezes. Frases como, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, aparecem repetidamente. Mateus estava construindo um caso legal, usando seu treinamento em documentação para provar algo extraordinário. Mas o que ele testemunhou nos meses seguintes testaria sua fé de formas que ele nunca imaginara. Jesus não era o tipo de Messias que qualquer um esperava. Ele não levantou exércitos contra Roma, não restaurou o reino de Israel pela força. Em vez disso, ele continuou esse padrão perturbador de associar-se com os errados, tocando intocáveis, perdoando imperdoáveis, amando os não amados. E Mateus percebeu algo profundo. Ele próprio era a evidência viva da mensagem de Jesus. Um publicano transformado em apóstolo. Um traidor tornado evangelista. Um homem que escolhera dinheiro sobre Deus, agora escolhendo Deus sobre tudo. Sua própria vida era o milagre que ele documentava. Chegou o momento que mudaria tudo. Jerusalém na época da Páscoa. Mateus sabia que algo estava errado. Jesus estava tenso, falando sobre morte e ressurreição de formas que ninguém entendia completamente. Na última ceia, Mateus observou Jesus lavar os pés dos discípulos, incluindo os dele. O homem que transformara pecadores em números agora tinha seus pés lavados pelo Filho de Deus. A ironia não estava perdida nele. Então veio a traição. Judas, outro membro do grupo que entendia de dinheiro, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Para Mateus, que abandonara fortunas para seguir Cristo, ver alguém vendê-lo por um preço tão pequeno deve ter sido chocante. A crucificação foi brutal. Mateus testemunhou Jesus ser executado como criminoso comum, no mesmo tipo de cruz romana que ele, Mateus, ajudara a financiar com seus impostos. A máquina de morte do império que ele servira agora matava seu mestre. Quando Jesus gritou, está consumado, e morreu, algo morreu em Mateus também. Ou assim, ele pensou. Todos os seus cálculos, todas as suas observações cuidadosas, tudo parecia ter sido um erro colossal. Ele abandonara tudo por um Messias morto. Os discípulos se esconderam, aterrorizados. Mateus, acostumado ao perigo de ser um publicano odiado, agora enfrentava um medo diferente, a perda de propósito, a morte da esperança. Mas então, no terceiro dia, tudo mudou novamente. Jesus ressuscitou. Mateus o viu com seus próprios olhos. O mesmo Jesus que o chamara da mesa de impostos, agora estava vivo, tendo conquistado a própria morte. E suas instruções finais incluíam algo que ressoaria através dos séculos. Aqui está sua chance de ser parte dessa história. Nos comentários, escreva: Mateus me inspira. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. A parte final dessa jornada vai mostrar como um ex-publicano literalmente mudou o mundo. Não perca! Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações.
As palavras de Jesus, conhecidas como a Grande Comissão, foram registradas por Mateus com precisão de contador. Mas havia algo pessoal ali para ele. Todas as nações, não apenas judeus, não apenas os justos, todas. Era a extensão lógica do que Jesus fizera com ele. Se um traidor colaboracionista podia ser transformado e usado, então ninguém estava além do alcance da graça. Após a ascensão de Jesus, Mateus enfrentou uma escolha. Os outros discípulos estavam pregando principalmente de forma oral, na tradição judaica de transmissão verbal. Mas Mateus tinha uma habilidade diferente. Ele podia escrever, e ele tinha algo valioso, suas anotações. A tradição cristã antiga nos diz que Mateus passou anos pregando aos judeus na Judéia antes de partir para outras terras. Durante esse tempo, ele começou a organizar suas observações em algo mais permanente. O Evangelho de Mateus não foi escrito casualmente. É uma obra meticulosamente estruturada, organizada em 5 grandes discursos que ecoam os 5 livros de Moisés. Mateus estava apresentando Jesus como o novo Moisés, trazendo não a lei escrita em pedra, mas a graça escrita em corações. Ele começou com uma genealogia, algo que faria os olhos de um leitor moderno revirarem, mas que era crucial para judeus. Mateus estava estabelecendo credenciais legais. Jesus era descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono. Mas então Mateus fez algo radical. Naquela genealogia, ele incluiu mulheres, e não apenas qualquer mulheres, mas mulheres com histórias complicadas. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, mulheres gentias, mulheres com passados questionáveis. Mateus estava fazendo uma declaração. A história da redenção sempre incluiu os improváveis, os excluídos, os que não se encaixavam, como ele mesmo. Seu evangelho está repleto de detalhes que só alguém que estiver ali poderia saber. A atmosfera das refeições, as nuances dos debates com fariseus, as expressões no rosto de Jesus. O que torna o Evangelho de Mateus único é sua perspectiva de insider-outsider. Mateus conhecia profundamente a cultura judaica, mas também conhecia o sistema romano por dentro. Ele entendia tanto a sinagoga quanto o império. Quando Jesus disse, "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", Mateus captou a genialidade da resposta de uma forma que os outros talvez não pudessem. Ele havia passado anos navegando exatamente essa tensão. Quando Jesus contou a parábola dos talentos sobre servos que receberam dinheiro para investir, Mateus registrou com a precisão de alguém que entendia de finanças. Ele sabia sobre investimentos, riscos, prestação de contas. A parábola dos trabalhadores da vinha, onde os que trabalharam 1 hora receberam o mesmo que os que trabalharam o dia todo, deve ter tido um significado especial para Mateus. Ele chegara tarde ao reino, mas recebera a mesma graça que aqueles que seguiam Deus desde a infância. O Sermão da Montanha, aquele manifesto revolucionário do reino de Deus, está preservado em sua forma mais completa no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Mateus ouvira essas palavras e as memorizara, porque elas o descreviam. Ele era pobre em espírito. Havia descoberto sua bancarrota espiritual, apesar da riqueza material. Ele tinha fome de justiça. A verdadeira justiça, não a falsa justiça dos fariseus ou a injustiça do sistema romano. A tradição nos diz que Mateus eventualmente levou o evangelho para a Etiópia e a Pérsia, um ex-coletor de impostos judeu pregando em terras distantes. A mesma pessoa que uma vez sugava recursos de seu povo, agora investia sua vida em espalhar as boas novas. Mas havia um preço. O martírio era o destino de quase todos os apóstolos. As fontes antigas divergem sobre exatamente como Mateus morreu. Alguns dizem que foi martirizado na Etiópia, morto enquanto celebrava a Eucaristia.
Outros dizem que foi na Pérsia, morto por espada por ordem de um rei local. O que é inegável é que Mateus, que uma vez valorizava a segurança e o conforto acima de tudo, agora valorizava o evangelho acima da própria vida. O homem que abandonara a mesa de impostos, agora abandonava a própria respiração pela causa de Cristo. Mas seu verdadeiro legado não é como ele morreu, é o que ele deixou. O Evangelho de Mateus se tornou um dos documentos mais influentes da história humana. Durante séculos, foi o evangelho mais citado pela igreja primitiva, o mais usado em catequese. Por quê? Porque Mateus entendia algo fundamental. As pessoas precisam de evidências, de razões, de estrutura. Seu treinamento em documentação rigorosa criou um evangelho que respondia perguntas, que construía casos, que conectava pontos. Quando os céticos questionam a historicidade de Jesus, o Evangelho de Mateus está lá com suas referências cruzadas ao Antigo Testamento, suas profecias cumpridas, seus detalhes verificáveis. Quando os buscadores querem entender os ensinamentos de Jesus de forma sistemática, o Evangelho de Mateus organiza tudo em discursos temáticos que facilitam o aprendizado e a memorização. Quando os marginalizados precisam de esperança, a própria existência do Evangelho de Mateus, escrito por um ex-traidor, é a prova viva de que ninguém está além da redenção. Pense nisso. As palavras do Pai Nosso, que bilhões oraram através dos séculos, preservadas por Mateus, as bem-aventuranças que consolaram incontáveis aflitos, documentadas por Mateus, o mandamento de fazer discípulos de todas as nações, registrado por Mateus. Agora é sua vez. Nos comentários, conte qual parte da história de Mateus mais te impactou e se você chegou até aqui, demonstre compartilhando esse vídeo. A conclusão vai amarrar tudo de uma forma que você não espera. Voltemos àquela mesa de impostos em Cafarnaum. Mateus sentado, contando moedas, vivendo uma vida de conforto e miséria, riqueza e pobreza espiritual. Se você dissesse a ele naquela manhã que ele escreveria um livro lido por bilhões, ele teria rido de você. Se você dissesse que seu nome seria honrado em igrejas ao redor do mundo, ele teria pensado que você estava louco. Se você dissesse que bispos usariam seu nome, que catedrais seriam dedicadas a ele, que artistas pintariam sua conversão por 1000 anos, ele simplesmente não acreditaria. Mas a história de Mateus nos ensina algo que transcende tempo e cultura. Deus se especializa em transformar improváveis em impossíveis. Um cobrador de impostos se tornou evangelista. Um explorador se tornou mártir. Um homem que servia César passou a servir Cristo. E no processo, ele nos deixou um presente, um evangelho que continua transformando vidas 2000 anos depois. A pergunta com que começamos foi: e se eu te dissesse que um dos homens mais odiados de Israel se tornou autor de um dos livros mais lidos da história? Agora você conhece a resposta. Mais importante, você conhece o que essa resposta significa para você. Porque a mesma voz que chamou Mateus continua chamando: segue-me. 2 palavras simples que têm o poder de revolucionar uma vida. Não importa o que você fez, não importa de onde você veio, não importa quanto tempo você passou do lado errado da história. Mateus nos mostra que o chamado de Deus não é para os perfeitos, é para os dispostos. Ele não precisa do seu currículo impecável. Ele pode usar até seus erros, suas cicatrizes, seus anos perdidos. O ex-publicano que escreveu "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados", sabia do que estava falando. Ele estivera cansado do peso da rejeição, sobrecarregado pela culpa de suas escolhas. E ele encontrou descanso. Não em uma nova filosofia, não em uma melhor versão de si mesmo, mas em Jesus. A história de Mateus termina? Não. Ela continua cada vez que alguém deixa sua própria mesa de impostos, seja lá o que isso represente, e segue o chamado.
Qual é a sua mesa de impostos hoje?